pessoal, tudo bem? Vamos então para a aula prática aqui da nossa aula 7, tá? Cujo tópico é derivação, né? Derivação numérica, certo? A gente vai implementar aqui então aquelas fórmulas, né? De diferenças finitas, né? A técnica das diferenças finitas aqui para calcular a derivada de algumas funções. Eu vou mostrar para vocês dois scripts, tá? Um de uma diferença finita discreta, tá? Ou seja, calculada no ponto, e a outra das diferenças finitas contínuas, tá? Para a gente não ficar muito enrolando na questão do código, tá? Eu vou mudar um pouquinho o que eu vinha fazendo nos vídeos. Eu vou mostrar os scripts já para vocês e rodar alguns exemplos juntos aqui, tá? Bom, gente, então vamos lá, vamos começar com a derivada discreta, certo? Usar diferenças finitas para a derivada discreta, ou seja, eu vou calcular aqui a derivada num ponto e não no intervalo, basicamente é isso. Então, o que a gente fez aqui no código, né? Primeiro, eu vou, parecido muito com aquele exemplo analítico, né, que a gente fez na aula. Então, eu vou chamar aqui como vetor x o vetor x mesmo, né, o vetor linha x aqui, e como input aqui também o valor da função nesse ponto, tá? Então eu forneço essas duas informações para começar a rodar o código. E aqui na variável n eu defino o tamanho desse vetor x, ou f aqui, né, vai ser sempre igual os dois, tá? E aqui eu tenho dois códigos, pessoal, para a derivada primeira e para a derivada segunda, tá? Qual é o ponto aqui, né? O ponto é que percebam que o meu loop, tá? Ele vai começar no 2 e vai terminar uma unidade antes do n. Ou seja, se eu tenho 10 pontos, o loop começa no 2 e termina no 9. Porque nos pontos extremos eu vou calcular sempre uma derivada progressiva ou regressiva, tá? Ou seja, no primeiro ponto aqui, ó, aqui, dx1 vai ser a minha derivada primeira, tá? Vai ser a variável derivada primeira. Então, a meu dx1 no ponto 1, né, no valor 1, certo? Ela vai ter que ser calculada como uma derivada com a fórmula das diferenças finitas progressiva, tá? Porque eu não tenho nada para trás desse ponto para buscar e eu não vou conseguir botar uma derivada central aqui também. Então vai ser uma derivada progressiva, né? Diferenças finitas progressiva. E a mesma lógica a gente usa para o último ponto, para o ponto n aqui, né? Não é o ponto, né? O ponto é outra coisa. Isso aqui é o meu valor discreto n, né? Da minha malha unidimensional aqui. Então, no último ponto dessa malha, certo, eu vou usar uma derivada, ou melhor dizendo, a fórmula das diferenças finitas regressiva, né, porque não tem nada para frente desse ponto, eu não tenho informação nenhuma para frente, a derivada central também não consigo calcular aqui, então vai ter que pegar valores anteriores. Percebam que na fórmula só tem n-1, né, porque como eu estou calculando esse dx1 no ponto n depois do loop, né, eu consigo aqui, ó, percebam que eu só tenho um n-1, né? Então eu consigo pegar as informações anteriores, ou seja, os valores anteriores que já foram calculados, tá? Não tem nem nada que seja o n mais 1, por exemplo, certo? Não tem nada nesse sentido. Porque não teria informação nenhuma para o n mais 1, tá? Então essas duas lógicas. Isso vai valer tanto para a derivada primeira e para a derivada segunda, tá? Tanto nessa primeira formulação aqui, que é a derivada primeira, bem como nessa segunda aqui. Percebam que eu sempre defino a derivada segunda para o ponto 1, para o começo do meu intervalo, e para o n, que é o final do meu intervalo, dos pontos que discretizam o meu intervalo, tá? E no miolo, né, porque está faltando o miolo, eu vou entrar com o loop da derivada, e aqui sim eu vou definir uma diferença finita central, tá? Poderia fazer diferente? Poderia, mas eu vou definir, como a gente viu, né, ela me dá a melhor estimativa. Então eu vou colocar aqui uma diferença finita central. E aqui está a fórmula de diferença finita central, tá, gente? No numerador aqui o valor da função, no denominador o valor no ponto, assim como aqui, né, nas diferenças progressivas e regressivas. Tá? Então essas fórmulas aqui são diretas às fórmulas das diferenças finitas, certo? Tanto para a derivada primeira como para a derivada segunda. Então a lógica aqui se mantém a mesma para as duas, tá bom?
E agora eu posso testar isso aqui, né? Vamos ver se esse código está funcionando. Então eu vou botar rodar, tá? Vamos lá para a nossa janela de comando. Vamos entrar com o vetor x, então eu vou pegar aquele exemplo que a gente fez em aula, tá? 2, 3 e 4 seria o meu vetor x. Tá? A função aqui, lembra que é a função x ao cubo, certo? E aqui é o vetor f de x, eu vou entrar com os pontos 8, tá? 27 e 64, tá bom? São esses os valores aqui que eu mandei, esses dois vetores, né? E é só isso que eu preciso, tá, gente? Vocês percebam aqui, já veio aqui os meus valores, né, minhas variáveis que eu trabalho no problema, o n, ó, vale 3, o dx1 e o dx2, que são os valores que eu quero. Então, dx1 tá aqui, dx2 tá aqui. O que esse dx1 e o dx2 me disseram? Bom, o dx1 me dá a derivada primeira, o dx2 está me dando a derivada segunda, tá? Da função em cada um dos pontos que eu defini no vetor x. Tá? Então essa aqui seria a derivada em x igual a 2, a derivada em x igual a 3 e a derivada em x igual a 4. Tá? Só que, ó, como eu tenho 3 pontos aqui, para esse primeiro ponto aqui eu usei uma diferença finita progressiva. Tá? Esse valor tá bem diferente do que seria ali o nosso derivada analítica, né? O valor de fato daquela derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado, para x igual a 2 aqui eu teria 12, tá? 19, então é bem ruim a aproximação. E no meu extremo direito, né, no x igual a 4, eu também tenho um valor ruim aqui, tá? Eu teria 48 como derivada e aqui dá 37. Mas lembra, porque isso eu usei derivadas progressivas e regressivas. Lembra que essa não é a minha melhor aproximação. E no ponto do meio, que é o ponto que eu obtive o melhor resultado. Tá? É o ponto que eu obtive de fato o melhor resultado, que é o 28 e na real, né, é 27, como a gente viu na aula ali. Então é porque eu usei diferenças finitas centrais nesse ponto. Então se eu tivesse botado 10 pontos aqui, provavelmente as aproximações dos pontos internos, tirando o primeiro e último, seriam as melhores aproximações. Então se eu quiser, por exemplo, aqui ó, achar essa derivação discreta no x igual a 2 com uma melhor aproximação, né, eu faço um intervalo 1, 2, 3 e 4, por exemplo, ou só 1, 2 e 3. Tá? Ou seja, eu torno o x igual a 2 ser calculado por uma diferença finita central, certo? E a mesma coisa acontece com a derivada segunda, né? 18 é a nossa derivada segunda para x igual a 3, tá? Porque foi calculado com uma diferenças finitas centrais, e os extremos têm uma aproximação muito ruim. Inclusive, a derivada segunda de x ao cubo é 6x, né? E para x igual a 3, 6 vezes 3, 18. A aproximação está perfeita aqui. Agora, 6 vezes 2 dá 12, né? A aproximação, no caso, para x igual a 2, a aproximação está bem ruinzinha aqui, tá? Mas aí é a mesma coisa, né? É só ajustar a questão do intervalo e fazer com que a gente calcule para diferenças finitas centrais no ponto que a gente quer calcular a derivada. Tá bom? Vamos falar um pouco agora da derivada contínua, tá? Agora a gente vai calcular a derivada no intervalo inteiro. Pessoal, então vamos dar uma olhadinha no script da derivada contínua, tá? Lembrando que agora eu vou derivar uma função, né? Então eu vou definir um intervalo, eu preciso definir esse intervalo, eu defino um passo de tempo, que é o valor que vai subdividir o meu intervalo, né? Eu vou discretizar o meu intervalo em tantos subintervalos, e esse tanto subintervalo é definido pelo passo de tempo. E aí eu posso derivar qualquer função, né? Algo muito parecido com o que a gente faz analiticamente. Que eu te dou uma função, tu vai ali, calcula a derivada e tu tem uma nova função como resultado. A gente não vai ter explicitamente a função aqui como resultado, mas a gente vai ter os pontos da função, tá? Então tá aqui o nosso script, ó, pessoal, a gente vai entrar então com o extremo esquerdo do intervalo, o extremo direito do intervalo, define o nosso intervalo AB, o passo de tempo, tá? Esse também é um valor que eu vou definir, e eu vou entrar com a função, tá? Só lembrando que aqui eu tenho que entrar com a função com esse arroba x aqui, tá? Entro com a função mesmo, tá bom? E aí eu vou entrar, vocês podem perceber aqui no script, que é bem tranquilo de trabalhar, bem pequeno esse script, tá? E eu vou trabalhar com os valores aqui, por exemplo, o meu k igual a 0, o meu k vai ser um contador, tá? Ele vai ser um contador dentro do meu loop, ou seja, ele vai ficar contando quantas vezes ali o loop vai ser calculado, tá? E o meu valor do x, certo? Ou melhor, meu valor do x, exato, que é o valor aqui que eu vou obter para calcular a derivada, que seria
O valor que vai dividir a minha derivada por aqui vai ser esse valorzinho. O x, na verdade, vai ser o meu vetor que vai definir ali meus subintervalos, né? Então, na verdade, qual é o valor discreto que define aquela posição daquele subintervalo, tá? Isso que vai ser o meu vetor x, tá bom? Então aqui, ó, eu vou definir antes já esse vetor x, tá? Esse comando aqui com os pontos, ele define que o meu x começa no xi, vai até o xf, tem o passo ddx, tá? Para eu saber, para ele definir quantas entradas esse vetor vai ter. Então isso aqui esse comando está fazendo. E aí eu vou começar meu loop do cálculo da derivada. Nós vamos calcular a derivada primeira e segunda aqui, tá? Então eu vou pegar o i, certo? Meu loop vai ser na variável i. Também, ó, começa no xi, que é o meu input, e vai até o meu xf com o passo dx. Ou seja, isso aqui já automaticamente define quantos, né, valores de i eu vou ter que variar aqui no meu intervalo. E aqui eu já entro com o meu contador, ó, pessoal, meu contador estava definido no 0, inicialmente, tá? Então ele já entra aqui, já vira o k igual a 1. Por quê? Porque o que a gente vai ter aqui são duas variáveis do loop, né? Que é o i, sabe? Que é a variável que está no nosso loop, e também tem o k, que o k é o que está definindo a posição da nossa derivada, certo? Então o k vai definir para qual subintervalo eu estou calculando a derivada nesse momento. Eu poderia colocar, ao invés desse contador, outro loop, outro for, tá? Mas não se faz tão necessário assim. Não se faz tão necessário. É só a gente trabalhar com esse contador aqui. Então olha só o que acontece. Eu entro no loop, tá? O meu contador já conta k igual a 1, porque vai ser a primeira iteração do loop, certo? Ó, o meu xk virou i, né? Lembra que o x vai ser o vetor exatamente dos pontos discretos que definem cada subintervalo. Então, para i igual a, sei lá, o meu valor inicial do a, né? Vai ser o valor do a, ou seja, o começo do meu intervalo. A yk ela é a nossa f, tá? É o nosso valor da função naquele valor i ali, tá? E aqui está o cálculo das derivadas, tá, gente? Aqui está o cálculo das derivadas. Diferenças progressivas, nesse caso aqui, e a derivada segunda, a gente trabalha aqui com também diferenças progressivas. Nos dois casos aqui são diferenças progressivas. Então tá a fórmula das diferenças progressivas. E observem que a gente tem o loop do k, né, ou seja, o dx1 e o dx2 são calculados na variável k, enquanto a nossa f, tá, é calculada no valor do i, que é o loop externo, né, que é exatamente o valor que está definindo ali o meu subintervalo. E o dx aqui já está definido, né, porque foi um input da nossa função, o dx bem como o dx ao quadrado. Então, olha, quando o i vale 1, né, no primeiro loop aqui, o k vai valer 1, né, porque inicialmente o k vale 0, quando eu termino aqui essas contas, o k vale 1, né? Só que daí quando eu volto o loop, o k vai ser k mais 1, só que o k é 1, então aqui ele vai ser 2. Então ele vai seguindo isso, ele vai sempre automatizando essa troca do valor da variável k. Tá? E esse aqui vai entrar, e esse aqui vai ser o nosso valor esse aqui vai ser o nosso script da derivada contínua. Tá? Esse aqui, bonitinho, vai ser a nossa derivada contínua. Vocês vão ver que ele vai nos retornar os valores vetores, né? Com a derivada, primeira, segunda, e também os valores da função. Tá? Então, vamos lá, vamos rodar ele. Tá, já está aqui, já rodou. Então, ele vai me pedir o valor do A. Vamos fazer aquele primeiro exemplo que está lá, dos exemplos computacionais, tá? Na última página do PDF da aula lá, onde eu quero derivar, então, a função x na 4 menos 2x ao quadrado. Né? Na verdade, o que ele pede ali na letra A, por exemplo, é represente graficamente a f linha dx e a f duas linhas dx no intervalo menos 2 a 2. Tá? Esse é o intervalo aqui. Então eu vou entrar com menos 2, que é o meu limite à esquerda, o 2, que é o meu limite à direita. O passo eu vou definir como 0.001, tá? Poderia definir um menor, mas esse já aqui vai dar um passo bacana já. Já vai ter bastante pontos nesse meu subintervalo. 10 na menos 3. E a função, tá? Então lembra que a gente tem que botar o @x, certo? X ponto elevado na 4 menos 2 ponto vezes x elevado na 2. Deixa eu ver, x ponto elevado na 4 menos 2x elevado na 2, tá? E é isso que a gente tem que fazer.
Ó, vocês viram que até que demorou um certo, uns segundinhos, né? Porque aqui teve já um custo computacional um pouquinho mais caro de todos os outros métodos que a gente vinha fazendo aí na disciplina. Tá? Tem um custinho um pouco mais caro isso aqui, claro, né? Imperceptível. Mas imagina se tu faz aqui, por exemplo, um intervalo de 0 a 50, tá? Com o teu passo 10 na menos 5, aí já vai se tornar algo bem maior, né? O tempo que tu vai usar no teu código. E aqui está finalizado, ó, gente. Observe que o meu K aqui, ó, teve 4.001 interações, né? 4.001, então meu loop foi de 4.001 interações. E aqui ó, vocês já percebem o dx1, dx2 e o y, que é a função no ponto, tá? Então, bom, e por isso que eu entrei com o negócio, né, o formato de função, para eu já calcular a função no ponto. Então, por exemplo, esses vetores aqui tem 4.001 entradas, tá? O y, dx1, dx2. Se eu botar o y aqui, ó, vocês vão ver que tem um monte de informações, ó. 4.001 entradas, tá? Nem vou botar o dx1 e dx2 aqui porque só vai ficar passando valores, né? Por isso que o exercício pede represente graficamente. Então, vamos pegar o plot aqui, tá? O x, que é o meu domínio, a y, certo? O x é a minha derivada primeira, o x é a minha derivada segunda, tá? E aí damos um Enter. E aqui está o nosso gráfico, tá, gente? Apareceu aqui os três gráficos, a azul aqui, nesse caso aqui, é a minha f, tá? A minha, deixa eu ver, essa amarela aí, ela vai ser a derivada segunda, tá? E a verde, e a minha vermelha vai ser a derivada primeira, tá? Tem como a gente botar a legenda aqui, né? Mas eu não coloquei aqui a legenda para esse gráfico, tá? Mas tem como a gente colocar também a legenda, definir melhor aqui os nossos eixos, né? Aqui ele colocou de menos 2 a 2. Claro, né? Se eu quiser essa derivada no intervalo maior, eu preciso aumentar o meu domínio x, tá? Mas já nos dá aqui bem bacana as funções derivadas. Percebam que ele não me deu eu fechei ali o gráfico, ele fechou todo o octave, tá? Então não dei bola aqui que cortou o vídeo, que eu tive que cortar o vídeo na gravação, tá? Então no fim das contas, né, o que aconteceu ali? Ele não me dá a função explícita, mas ele me dá o valor da função no ponto, o valor da derivada nos pontos. O que acontece se eu usar essa fórmula para calcular a derivada num ponto só? Bota o A igual ao B, ou seja, aquele valor A do input vai ser igual ao valor B do output. E aí tu calcula a derivada do ponto com esse mesmo script aqui, tá bom? Então, vamos rodar a aplicação, aquela também aplicação que está lá no último página do PDF da aula de hoje, tá? Aquela aplicaçãozinha da partícula se movendo ao longo do eixo, tá? Então a nossa função lá no caso é t e na menos t, certo? E a gente vai usar o mesmo código, o mesmo script que a gente vinha trabalhando aqui. O intervalo que eu quero analisar são 4 itens, né? Então, represente graficamente, estime o instante em que a partícula atinge o repouso, represente graficamente a aceleração, derivada segunda, né? E determine o instante em que a aceleração é máxima, assim como a aceleração máxima. Isso. Tá, gente? Então, o que a gente vai fazer? Eu rodei aqui já o script da derivada contínua, tá? E o que a gente vai fazer aqui? Desculpa, a letra B do exercício anterior, que tem a letra B, né? Eu deixo também como exercício aqui para vocês, tá? Para vocês ir aplicando. Bueno, então vamos entrar com o nosso valor do A, né? Meu extremo esquerdo é o 0, meu extremo à direita é o 9. Eu vou definir aqui como passo 10 na menos 3, tá? Esse é um passo bom de sempre trabalhar, tá? E a minha função aqui vai ser ax vezes a exponencial de menos x, tá? Observem, pessoal, que eu trabalhei aqui com a variável x, né? Por quê? Por mais que o exemplo tenha dado lá t, né, o script foi escrito com a variável x, tá? Então, se eu botar t aqui, ele vai dar um erro. Então, no caso, eu adaptei para a variável x. Se tu escrever o script com a variável t, tu usa t, tá bom? E aí, ó, percebam que está demorando um pouquinho mais, né? Inclusive mais que a outra, tá?
No fim, o nosso K, ó, deu 9.001 interações. Então, o bacana daquela sintaxe ali do código é que tu não define quantos loops tu vai ter, né? Quem define, na verdade, é o valor que tu coloca ali como passo. É ele que vai definir a quantidade de valores da variável i lá, que vai variar do nosso loop, o i e o k, tá? Tá bueno? Então, já calculamos a derivada, tá, gente? Já calculamos a derivada e aqui para plotar, né, a nossa função, eu vou pegar e para plotar a derivada, né, a velocidade que ele queria que eu plotasse, é o dx1, tá? E aqui está a nossa funçãozinha aqui, tá? Entre 0 e aqui ele vai mostrar até o 10, né? Mas ele acaba no 9, que é só onde ele tem informação. Está aqui a nossa função, certo? A letra B, por exemplo, é encontrar o ponto onde a minha velocidade vai ser nula, tá? Eu encontro o ponto aqui, eu tenho que olhar no gráfico, exatamente o ponto onde esse gráfico aqui é 0, tá? Isso aqui vai ser aproximadamente no valor 1, que é onde a minha função vale 0, tá bom? Deixa eu ver... aqui que eu tenho que fechar só esse. Certo, gente? E ainda teria para calcular a aceleração, o exercício pede, né, o cálculo da aceleração e também onde é que ocorre a aceleração máxima, tá? Então, no caso, a aceleração aqui, eu vou plotar só o x e o dx2, nesse caso aqui, porque a derivada segunda da posição lá é a minha aceleração, certo? E aqui a gente pode encontrar o nosso valor máximo de função, tá? Esse valor vai ser muito próximo do t igual a 3 aqui, e essa função aqui ela entra no estado estacionário, né? Ela depois de um certo tempo, ela para, ou seja, ela não muda o seu valor, a aceleração continua mantendo o seu valor, tá bom? Certo, gente? E com isso a gente termina aí esse exemplo, tá? Tentem fazer de novo esses exemplos, ou façam os exemplos que estão lá no Moodle, certo? Se baseiem nesse script, vocês podem escrever o script que vocês acham mais bacana e tal, né, de uma maneira diferente. Vocês podem mudar ali as derivadas, né, diferenças centrais, enfim, pode trabalhar um pouquinho, jogar com essas derivadas, e aí vai dar a criatividade de vocês. Tá bom, pessoal? Então, com isso a gente vai encerrando essa parte prática aqui da diferenciação numérica, tá? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida entre em contato, tá bom? Um abraço e até mais.